Ronaldo Serapicus, ontem eu fiquei surpreso, mas muito surpreso mesmo, com a nota do secretário de Estado dos Estados Unidos, dizendo que a oposição ganhou a eleição na Venezuela. Como é que você viu isso? Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes. Eu achei muito estranha a nota também, Paulo. Também recebi. Você não está ouvindo nada no fone, também não ouvi nada. Por isso que não sabia se estava saindo aqui. Então, alô? O André, sim. Tem som aí? Dá para falar? Dá, pode falar. O som está normal. Porque a nota norte-americana foi muito esquisita. Na verdade, ela chega até quase ser irônica, porque ela parabeniza a oposição pela vitória nas eleições, fala que o povo tem que se unir e que agora tem que tocar para frente, que a Venezuela tem que começar uma nova fase. Ou seja, eles não falam como se tivesse ouvido a fraude que realmente parece que aconteceu realmente na eleição venezuelana. Eles usam uma estratégia estranha de parabenizar a oposição e de considerá-lo o novo governo. O que a gente quer saber dos norte-americanos é se realmente eles vão considerar a oposição como o novo governo e se vão ignorar o governo Maduro, que é uma coisa que já podia ter acontecido há muito tempo, que a gente sabe que não era um governo democrático. Então é estranha a posição, porque não vejo fundamento, não vejo significado nisso, né? Se você chega à conclusão que há um país da América Latina em que houve uma fraude eleitoral e que não há uma resistência interna organizada para combater isso, apesar que na Venezuela estão acontecendo vários protestos nesse momento, mas se você não tem lá uma organização que possa ser apoiada, você tem duas opções, né? Ou você não reconhece a eleição daquele país e passa a tomar medidas de sanção, como os norte-americanos fizeram em vários lugares do mundo, né? Corta a ajuda econômica, corta importações e exportações de produtos. No caso da Venezuela, o petróleo é fundamental. Embarga, né? Embargo, etc. Ou você invade o país, se por acaso estiver acontecendo lá uma situação de abuso de direitos civis, de violência e tal, como já fizeram em vários outros países também, como Somália, como Iraque, etc. Então os norte-americanos soltam uma nota que não aponta em nenhuma das duas direções. Então, para mim, é uma situação muito estranha. E os demais países da América Latina, Paulo, estão na mesma sinuca, que é o caso do Brasil. Eu estou até surpreso também com a posição do Brasil de aguardar a divulgação das atas, que não vão aparecer, né? A gente sabe que estão enrolando até agora, não vão apresentar coisa nenhuma. Mas foi uma decisão prudente. A minha preocupação é que o Brasil, impulsionado aí por essa onda petista besta, de achar que qualquer governo de esquerda é melhor do que, mesmo que seja ilegítimo, mesmo que seja roubado, é melhor do que ter um governo de centro de direita, mas o PT saiu na frente, né, soltando nota, elogiando o nosso querido Maduro, né, pelo seu senso democrático, uma besteira, né, uma palhaçada, mas o governo, pelo menos, né, e a nossa Casa Civil e a nossa Ministério de Relações Exteriores foram prudentes em aguardar o desenrolar dos acontecimentos para reconhecer ou não a eleição do presidente Maduro. Vamos ver o que vai acontecer, porque é uma situação bem complicada para o presidente Lula, que ao longo de vários anos manteve uma relação muito próxima com o ditador e agora ex-presidente Maduro. Ex-presidente para nós, né? Para ele vai continuar sendo por muito tempo. Ex-presidente para os Estados Unidos também, né? Também. Bom dia, André Orsini. Que confusão, hein? Bom dia, Paulo Schiff. Bom dia, Edinho. Bom dia, Ronaldo Serapicus. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa manhã na IES-FM. Então, Paulo, a confusão está armada, né? Mas já era até esperado, né? A gente sabia que essa eleição seria, realmente, pelas pesquisas que vinham sendo apresentadas, elas já davam que o Maduro perderia a eleição, né? E, logicamente, que a gente esperava alguma coisa no dia da eleição que viesse a apresentar números diferentes. Agora, é lógico que os Estados Unidos não vai reconhecer. O Brasil reconheceu, o Lula foi lá, falou, foi uma eleição democrática, foi pacífica, tal, mas ele quis passar um pano, né? Porque, na verdade, ele sabe que não foi, né? Não é na questão da violência, é questão da apuração, é questão que com 80% das urnas, Maduro já se declarou presidente.
E já tomou posse, já né? tomou posse. Então, assim, é algo que realmente é inaceitável, né? Agora, assim, Paulo, a gente sempre tem que olhar o outro lado, né? Quem sofre é a população, né? A população está desesperada porque está vendo que não vai ter perspectivas de futuro e muitas pessoas que deixaram o país, as pessoas que têm recurso, Paulo, e assim, eu que já fiz empreendimento na Flórida e conheci bem aquela região, os venezuelanos que têm recurso, a maioria deles tem imóvel na Flórida. Então, assim, as que são mais privilegiadas, para eles assim, muito fácil atravessar ali, chegar nos Estados Unidos e viver ali. Mas a grande parte da população, né, 99% da população que vive do trabalho, que precisa, esse é o que mais sofre, coitado, porque está vendo que realmente é um país sem futuro, sem caminho, né, e com um ditador aí passando por cima de tudo. Agora, eu não sei até que ponto o Brasil vai estender a mão à Venezuela, né? Assumiu a embaixada, está fazendo papel, está sendo pressionado pelos Estados Unidos a se posicionar, né? Mas eu não acredito que o Brasil irá colocar à frente aí alguma apuração, alguma apresentação de fato realmente enfrentando Maduro. Ele vai sempre tentar o lado diplomático. Agora, Ronaldo, o México, a Colômbia e o Brasil divulgaram uma nota conjunta exigindo a apresentação das atas eleitorais, transparência, apuração imparcial, que é que também pediram os Estados Unidos. O peso da Colômbia nessa decisão é o maior de todos. A Venezuela tem uma população de 30 milhões de pessoas, sendo que 6 milhões hoje são refugiados em outros países. O que a gente já sentiu no Brasil, uma perturbação na fronteira com Roraima. No Brasil tem pouco mais de 200 mil refugiados venezuelanos. Na Colômbia são 3 milhões de refugiados colombianos. No Peru, 1 milhão de refugiados. No Chile e no Equador, mais 500 mil em cada um. Então, é uma questão realmente sul-americana, latino-americana, gravíssima. Sim. E o peso da Colômbia nessa nota é muito importante, né? Então, é um pecado que fizeram com a Venezuela, né? A Venezuela era uma das pedras preciosas da América Latina e se transformou numa esculhambação geral, a ponto da população fugir. Nós estamos falando de refugiados, a gente está fugindo da Venezuela. 6 milhões de refugiados. 20%, que nem fugiram da União Soviética, que nem fugiram da China, da Coreia do Norte, né? De Cuba. Então, ela se transformou num país terrível, além de ser uma ditadura, de perseguir os seus adversários, se transformou num país miserável. O país que era para ser o mais rico das Américas, porque tem a riqueza do petróleo, no momento em que o petróleo tinha um peso, ainda tem, mas tinha um peso econômico que transformava qualquer nação em uma nação próspera e rica, que aconteceu no Oriente Médio todo. Você tinha lá países extremamente pobres, né, desorganizados economicamente, que se transformaram em potência econômica. A Venezuela estava naquele caminho e de repente conseguiu se desestruturar. Era uma pedra preciosa no turismo, na cultura, no esporte. E de repente o que tem hoje a Venezuela, né? Então tá claro que o chavismo, que já dura não sei quantos anos, né? O chavismo deve ter mais de 20 anos hoje, contando todos os o Hugo Chávez e os Maduros, desde os caras não soltam, desde o começo do século, né? 20 e poucos anos. Então a população lá é que tem que tomar a atitude. A verdade é que eu até brinquei aqui na fala anterior, que vamos invadir e tal, mas não é o caso. Não tem a soberania, não pode ser desrespeitada. Agora você precisa ver como é que o povo está sendo calado lá. Essa que é a grande questão. E aí que entra Colômbia, Brasil, Venezuela, México. Mas eu acho que o peso maior, Paulo, realmente é Brasil. Primeiro porque o Maduro entendia que haveria um alinhamento muito mais forte com o Maduro, com o Lula, a partir do retorno do PT. Então ele perderia um fortíssimo aliado que não teria de jeito nenhum com o Bolsonaro, a gente sabe disso. Ele perdeu totalmente a Argentina, né? Até porque a Argentina virou por outro lado totalmente. Então, o Brasil é o peso total, hoje é o foco da América Latina, a grande liderança, o grande bloco econômico é o Brasil. A Colômbia é importante, mais a Colômbia pela questão... é importante nessa questão, 3 milhões de mais refugiados, pela questão de refugiados e ideológica. E a questão ideológica também, porque o Maduro vai se agarrar com quem? Com o Milei? Não vai.
Ou ele se agarra com o Lula e com a Colômbia, ou ele fica numa situação... Agora, me complicada. surpreendeu o Milei pedir ao Brasil, né, que tome conta da embaixada, né? Isso para mim foi uma surpresa. O Nicolás porque... Maduro expulsou a representação diplomática argentina e ontem foi hasteada a bandeira brasileira na residência do embaixador argentino. E o Milei agradeceu ao governo brasileiro. E pediu, né, que cuide dos refugiados que lá estão, né? Então, assim, foi uma surpresa muito grande para mim. Eu acho que realmente a América do Sul está vendo como que o Brasil tem que tomar a frente dessa linha de conduta aí de como vai fazer com a Venezuela. O Brasil, pelo tamanho da população, pelo tamanho da economia, o Ronaldo tem toda a razão. É o país, inclusive o Joe Biden ligou para o Lula para conversar sobre a questão venezuelana. E aí a gente fica pensando o seguinte, e se o Lula reconhecer o governo Maduro, que nem já fez o Zé Dirceu uns dias atrás, que nem já fizeram vários petistas, é complicado. Aí você vai dar legitimidade a um ditador e agora fraudador. Né? Aí o Maduro vai fazer o L e vida que segue. Não, mas é grave. A gente pode brincar, mas é grave, porque você vai acobertar um governo ilegítimo que afronta contra a população. É péssimo para o Brasil, né? No mínimo, não reconhecer. Fala, não vou fazer sanções, não vou tomar nenhuma medida, mas não reconheça o governo que está na cara que é legítimo. É muito evidente que as eleições não foram democráticas durante todo o processo. O Hugo Chávez assumiu, Ronaldo, a Venezuela em 1999. Governou por 14 anos até a morte dele em 2013. Teve 2 tentativas de golpe, né? Com 2 tentativas de golpe. E depois de 2013 assumiu o Nicolás Maduro, que era o vice do Hugo Chávez, e já está no 2º mandato, ele está tentando o 3º mandato. Então, já é o 26º ano do chavismo na Venezuela. A Venezuela tinha, como você disse, era a maior renda per capita da América Latina. Hoje é a pior. Ela disputa com o Haiti a posição de pior renda per capita da América Latina. É um desastre social, econômico, político. Paulo, você pode ver que os países ditadura de onde esquerda tiveram um crescimento baseado em royalties, em exploração de petróleo, de minério, assim como alguns estados brasileiros e cidades, eu posso citar aqui dentro do Brasil, Parauapebas, que é uma cidade lá no Pará, que teve um crescimento baseado no royalties da Vale, né? Você pode ver que esse dinheiro que entra, realmente ele não vai para o desenvolvimento do país. Eles acabam dispersando esse dinheiro de uma forma muito irresponsável. O dinheiro que entra fácil, sai fácil. Exatamente, Ronaldo. Então, assim, você pode ver, eu que estive em Parauapebas algumas vezes, né? A convite até do governador, porque eles tinham um problema muito sério, porque quando caiu o valor do minério de ferro na Bolsa Internacional, caiu assim, abruptamente a receita do município e eles não tinham dinheiro para fazer a folha. Então, quer dizer, era uma cidade que tinha 40 mil, hoje tem mais de 400 mil, é maior que Santos, né? Mas é uma cidade totalmente pautada em receita de royalty de minério. Então, assim, países que foram desenvolvidos em cima disso, se não tiver responsabilidade, assim como fez os países da Arábia Saudita, né? Que quando viram que o dinheiro do petróleo tem que trazer algo mais, vamos trabalhar o turismo, vamos trabalhar outros segmentos, vamos fazer turismo de negócio. Então, quer dizer, tiveram a inteligência de trabalhar o seu país ali, porque o país, eu sempre falei, eu quando fui secretário municipal, falava assim, a cidade é um produto, o país é um produto. Né? Esse país precisa ser vendido, a cidade precisa ser vendida, né? Vendida no sentido assim, precisa ter turismo, precisa ter negócio, a cidade precisa ser atrativa, o país precisa ser atrativo. Então, assim, o que a Venezuela não fez nos últimos 20 anos foi prosperar, né? Foi um país que ficou ali baseado, garantindo-se em cima de um petróleo e empobrecendo a população. Isso que é o X da questão. A Venezuela não era assim há 20 anos atrás. Exato. Ela passou a ser assim de 20 anos para cá. Quando o chavismo entrou, a Venezuela passou a depender exclusivamente do petróleo. A Venezuela tinha outras alternativas. Era um dos países, um dos maiores pontos de turismo da América Latina. Você deve lembrar, Ronaldo, era conhecida no mundo inteiro. Do Hugo Chávez pagando dívida externa da Argentina. A Venezuela nadando em dólares, ou não? Então, mas aí o cara, quando vira ditador, ele fala, pra que eu vou me preocupar com a economia? Vende o petróleo aí, o resto eu vou... Aí. E outra coisa, né? Todos os ditadores são multibilionários. Né? Fizeram um dia desses um levantamento aí da fortuna do Putin. Toda a democracia é fundamental, a alternância de poder. O cara passou de 8 anos lá governando, é porque é ditadura, e se é ditadura tem alguma coisa errada. Então você vai ver, provavelmente, como a família
do Fidel Castro também é bilionária, como a família de outras ditaduras do mundo aí são milionárias, o pessoal da Venezuela também deve ser bilionário. É que ainda não veio à tona, mas é certeza absoluta que são bilionários, todos eles lá no entorno. Então, realmente não dá para você aceitar um governo com essa característica, que só quer explorar a única riqueza que sobrou para o país.